O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente, era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na leitura que nós escutamos, primeira leitura, trecho da carta aos Romanos, Paulo faz uma contraposição entre a carne, a vida segundo a carne, e a vida segundo o Espírito. Aqui a gente poderia talvez se enganar um pouco, tendo como fundo a nossa cultura, que é uma cultura dualista, ou seja, que contrapõe a matéria e o espírito, né, o chamado dualismo, que tem uma raiz muito antiga. Existia uma boa parte dos povos antigos que acreditava que as coisas materiais tinham sido feitas por um Deus mau e as coisas espirituais tinham sido feitas por um Deus bom. Então que havia 2 princípios no mundo, um princípio do mal relacionado com a matéria e um princípio do bem relacionado com o espírito. E assim também era interpretado o próprio Evangelho, né, por aquelas correntes chamadas gnósticas, né, que eram as expressões do dualismo, desse mesmo dualismo, e que diziam Jesus Cristo era um espírito puro que veio numa aparência material para libertar as pessoas, né, as almas, os espíritos da prisão da matéria, porque a matéria é má e o espírito é bom, então a matéria é sempre uma prisão, é um castigo. E um pouco dessa cultura dualista que contrapõe a matéria e o espírito existe até hoje nos dias nossos, né? Diversas formas de maniqueísmo, dualismo, né? O próprio kardecismo é uma das expressões dessa contraposição entre matéria e espírito, que vê a matéria como um castigo e o espírito como liberdade, né? Aqui São Paulo não está falando disso. Quando ele fala da carne, do viver segundo a carne, não está falando da matéria. E quando ele fala da vida segundo o Espírito, ele também não está falando dessa espiritualidade um pouco vaga dos nossos tempos, né? Que às vezes até contraposta à religião. Esses dias recebi
texto que dizia isso, né? A religião aprisiona, a espiritualidade liberta, a religião faz isso, a espiritualidade faz outra coisa. Como dizendo não à religião e sim à espiritualidade. Né? Então, a espiritualidade como uma atenção genérica a tudo que não é material, a tudo que é imaterial. Então, a gente, de novo, está naquela contraposição, naquele dualismo matéria e espírito. Quando a Sagrada Escritura fala de espírito e de vida no espírito, está falando de outra coisa. Não está falando do imaterial. Está falando de uma relação. A relação do ser humano com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, que é o Espírito de amor. Então, é a vida própria do cristão, que é a vida no Espírito, porque Deus nos coloca na mesma comunhão que o Pai tem com o Filho, e o amor do Pai e do Filho é a pessoa misteriosa do Espírito Santo. Então, quando nós somos insertados no Filho, e o Pai nos ama no Filho, ali nós estamos mergulhados no Espírito Santo, no Espírito de amor. Essa é a vida espiritual do cristão. Ela é toda feita de comunhão, de diálogo, de amor. Ela não é um vazio. Hoje, muitas pessoas, né, que procuram uma vida saudável, e entre as receitas que os livros de autoajuda dão para uma vida equilibrada, saudável, balanceada, né, dos ingredientes é meditar todos os dias, fazer meditação. Isso também causa uma grande confusão, porque na linguagem, no vocabulário da tradição cristã, a meditação é uma outra coisa que não tem nada que ver com o que se diz hoje que é meditação. E hoje simplesmente se trata de um exercício mental, um pouquinho inspirado justamente nas filosofias e religiões orientais, que são dualistas e que procuram fazer a pessoa se esvaziar, chegar num vazio. A meditação cristã, a oração cristã, nunca é uma busca do vazio, porque nós, cristãos, somos habitados, somos templos do Espírito Santo. Lá dentro do nosso coração não existe um vazio, mas ali está Deus esperando por nós, nos aguardando para conversarmos com Ele, e isso é a oração. E também para completar, né, quando São Paulo fala da carne, do procedimento carnal, das obras da carne, ele não está falando da matéria e nem sequer está falando simplesmente da corporeidade humana, né? E que a nossa cultura ainda reduziu mais ainda, né? Reduz o termo carne só à expressão da sexualidade. Aqui, quando São Paulo fala da carne, das obras da carne, ele coloca inclusive certos aspectos da religião. Quando os cristãos que ele evangelizou querem voltar para o judaísmo, ou se deixam convencer por aqueles apóstolos que dizem, não, se vocês querem ser cristãos, vocês têm que ser judeus primeiro, praticando todas as práticas da lei judaica, os preceitos judaicos. São Paulo diz, vocês estão de novo caindo na carne, vocês começaram a conversão de vocês no espírito e voltaram para a carne. Então, para São Paulo, a carne também é viver uma religião feita de normas, de preceitos, de regras, e não
de uma relação de amor com o Senhor que habita em nós, do qual nós fazemos parte, do qual nós somos membros do seu corpo. Então, aqui a gente entende que na nova criação em Cristo, quando a gente fala do corpo, da matéria, do espírito, nós estamos falando da grande criação de Deus, que fez tudo bom, como diz esse verdadeiro manifesto antidualista que é o primeiro capítulo do Gênesis, né? Tudo aquilo que Deus faz, e Deus ali faz as coisas materiais e conclui, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. Nosso credo de Niceia e Constantinopla diz isso, né? Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, na criação de Deus, tudo é bom, mas é bom quando a gente vive segundo o Espírito. Porque aí, mesmo as obras assim chamadas materiais, são espirituais. Porque nos levam a uma relação de amor com Deus. O que é um ícone, né, a imagem de um santo, é uma coisa material. Mas se a gente olha para ela entendendo quem ela representa e entrando em comunhão com aquilo que essas imagens representam, a gente, através daquela coisa material, chega à relação com Deus. Então, aquilo é totalmente material e também totalmente espiritual. Os sacramentos da igreja são totalmente materiais e totalmente espirituais. Porque eles pertencem a uma nova vida, a vida segundo o Espírito. E justamente essa cisão da matéria e do Espírito que é a marca do homem velho, né? Que tenta se salvar do mundo através do idealismo, como esse chefe da sinagoga que olhou só para a letra da lei e não viu a cura e o ato de amor que tinha acontecido ali, Jesus libertar e curar uma mulher que estava encurvada fazia 18 anos. Ali se pergunta, Cristo curou a matéria ou o espírito dela? Não se faz essa pergunta. Cristo curou ela inteira, endireitou as costas dela e libertou ela do maligno. Mas aquele chefe da sinagoga só viu a lei que diz não se fazem coisas no sábado, e não foi capaz de ver a obra de Deus, viveu a religião de forma carnal, viveu segundo a carne a religião e não segundo o Espírito. Vamos pedir, irmãos e irmãs, nesta Santa Eucaristia, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós não vivamos mais nenhum aspecto da nossa vida segundo a carne, mas vivamos a vida no Espírito que foi derramado em nós no nosso santo batismo.